Bom dia, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde. Hoje nós estamos na aula do sexto ano, aula de número 24. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, caderno, caneta, para vocês anotarem. Tudo isso vai ajudá-los a responder mais tarde as atividades. E hoje nós vamos continuar conversando, lembram? Sobre os agentes de transformação do relevo. Na aula passada nós conversamos sobre os agentes internos, vocês lembram? A movimentação das placas tectônicas, que geram vulcanismo, tectonismo, tudo isso gera a transformação do relevo, gera relevo. E hoje a gente vai conversar sobre os agentes externos, os agentes exógenos. Então, qual é o nosso objetivo? Reconhecer como os agentes externos atuam na transformação do relevo terrestre. Então vamos lá. A ação dos agentes externos ou exógenos. Esses agentes externos ali, na maioria das vezes, atuam não na formação, mas na modelagem do relevo. Então, os agentes internos que a gente viu, eles criam relevo. Então, eles vêm de dentro para fora, criam montanhas, criam os planaltos ali, de basalto, com magma extravasando. Então, eles criam relevo. Eles modificam também, é óbvio, Por exemplo, o derramamento ali do magma, ele vai por cima de algum outro relevo que já existia, de um solo que já existia, ele vai transformar, ele vai criar e transformar. E os agentes externos, eles modelam, Eles principalmente modelam o relevo que a gente tem, que a gente tem em superfície. Eles atuam, então, na realização de processos erosivos, que também são chamados de desgaste, e de transporte dos sedimentos, que é chamado de deposição. Então, o processo erosivo ele vai desgastar aquele relevo e os processos de sedimentação eles vão depositar o que foi erodido ali. Eles são ocasionados pela ação dos elementos que se encontram sobre a superfície. Quais são esses elementos externos? Os ventos, a água, e o homem, os seres vivos. Então, esses agentes, eles modelam o relevo, eles modificam o relevo terrestre. Os processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem na crosta terrestre transformam e modelam o que os agentes internos eles produziram. Então, são processos tanto humanos ali, dos seres vivos, que seja, quanto processos químicos, físicos ali, tudo isso está transformando, modelando esse relevo em superfície. A alteração das rochas e do solo, devido à ação dos agentes externos, se chama intemperismo. Então, essa ação erosiva, todos esses agentes atuando ali sobre solo e rocha, se chama intemperismo. O intemperismo físico é causado pelas variações climáticas que podem provocar a desintegração das rochas. Então, é o que? Você ter a rocha, essa ação física ali, por exemplo, de chuva, a chuva batendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é, vem exatamente daí. Então, essa ação, ela bate ali na pedra, que essa pedra vai quebrar, ela vai se desintegrar. Algo comum em regiões extremamente secas ou desérticas, Então, tanto a ação ali da água, quanto a ação do vento, Tudo isso vai influenciar nesse intemperismo, que é o intemperismo físico. Já o químico, ocorre em função das águas e umidade sobre a superfície, que ocasiona a destruição da base original dos solos. Então, é isso que acontece, Esse intemperismo físico e químico é devido a essas ações. Então, física é tudo aquilo que vai estar ali realmente sobre a superfície, principalmente em regiões mais secas. E o químico é aquela ação que vai ser um pouco mais demorada, É principalmente a ação da água, a química presente na água que vai desintegrar, ou tanto solo quanto rocha. Os agentes externos causam a erosão, que é o processo de desgaste dessas rochas e o transporte de material desgastado e de partes do solo para outros locais. Esse transporte ocorre por meio do vento e das águas, E mais variadas águas, pode ser de chuva, dos rios, dos mares. Então,
é feito esse transporte e pode dar origem a um processo de sedimentação, que é quando esse material vai ser deposto. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, a rocha bruta, a gente tem a rocha aqui, ela vai sofrer ação de algum dos agentes aqui, né? Ela vai ser desgastada, vai sofrer o processo de intemperismo aqui. Esse material, ele vai ser levado e vai ser deposto em outro local. Então, ele sai de um local e vai para outro. Então, esse é o processo de erosão. É o desgaste, o transporte e a sedimentação. A água, que é um dos nossos agentes, né, que modelam. É o agente externo que mais atua sobre a transformação, né, do solo, sobre a transformação do relevo, é a água. Ela pode ser de origem pluvial, que é vinda das chuvas, de origem fluvial, que é vinda de rios e lagos, ou até de origem nival. Essa é uma palavra nova, né? Origem nival. Ela se refere a glacial, ela se refere a gelo. Então, quando vocês verem nival, não pensem que está errado, não, está correto, porque ela se relaciona a gelo, se relaciona de origem glacial, que é o derretimento de geleiras. A água provoca transformação e modelagem dos solos e contribui para a formação de processos erosivos. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, do trabalho da água, né? Aqui não só água, a gente tem outros elementos, mas aqui principalmente da água, né, na modelagem de relevo. Então, a água, ela realmente, ela corta, ela tem uma ação bem forte. Ao longo do tempo, ela pode cortar paredões de rocha, então, uma ação contínua durante muito tempo da água, ela modela relevo. Erosão pluvial, então, é realizada pelas águas da chuva, que atuam na degradação da rocha e no transporte e deposição dos sedimentos. Então, a ação, né, da pluvial, a ação da chuva, ela se refere a isso. Ação fluvial, que são águas correntes, né, de rios, enfim. As águas, elas fragmentam as rochas e transportam esse material. E depositam esse material ao longo do leito do rio, né, onde ocorre a sedimentação. Então, o material é fragmentado em um ponto e é transportado e depositado em outro ponto. A erosão glaciária, né, ocorre em regiões de clima extremamente frio e temperado, e é o deslizamento do gelo acumulado em zonas mais elevadas, juntamente com detritos de rocha. Então, esse gelo, esse pedaço de gelo, ele vai se soltar e vai levar tudo que tem ali junto com ele para outro local, vai ser transportado, né, e sedimentado em outro local. Então, a água, ela é um dos principais agentes transformadores do nosso relevo devido a isso, porque ela pode ser encontrada, né, em vários estados não, várias formas, né, o estado dela vai ser água, né, ou líquido, gasoso, enfim, e ela vai transportar, ela vai fazer o processo de transportar solo, de quebrar rocha, vai transportar e depois vai sedimentar. Então, ela passa por todo esse processo. É por isso que é o principal dos agentes modeladores do nosso relevo. Depois a gente tem os tipos de erosão. Tá? Erosão marinha, que é a força da água do mar, que modifica o relevo do litoral, né, destruindo paredes de rocha, formando sedimentos, como, por exemplo, as ressacas que a gente vê do mar, que é a água do mar batendo, né, em paredes rochosas, ela destrói ali as faixas de areia. Hoje em dia, né, que a gente tem comércio, essa água trabalha ali, ela destrói, né, construções humanas também. Então, é a força da erosão marinha. As correntes marinhas, elas movimentam esses sedimentos junto, né, dos sedimentos continentais. Então, os sedimentos que a gente tem marítimos, eles se unem aos sedimentos continentais e depois eles são depositados na zona costeira, formando, né, as praias. Então, aquela areia que a gente vê é fruto disso. Então, esse processo, né, além, né, de tudo que o mar acaba devolvendo, né, tudo que vai para ele acaba voltando de alguma forma. O vento. Outro importante agente externo, né, são os ventos, que atuam no relevo também em um processo lento e gradual. Então, essa transformação do relevo, ela não ocorre, né, do dia para a noite, assim, ela demora tempo, essas transformações maiores que a gente vê. Por exemplo, ali que a gente viu da água, do mar, uma ação mais forte, né, dessa erosão, por exemplo,
derrubando uma encosta ali marinha, derrubando até um comércio, como eu falei, isso ocorre de uma forma mais rápida. Mas formação de praia, por exemplo, demora mais. Assim como a ação do vento, ele vai demorar um pouco mais, é um processo mais lento. O vento ele esculpe, né, as formações rochosas e ele também transporta esses sedimentos, né, presentes no solo em forma de poeira. Então o vento também é um agente que ele leva e vai depositar em algum outro local. Mais comum em regiões litorâneas, desérticas e semiáridas. O vento ele modifica o relevo ao formar o movimento das dunas. A erosão dos ventos sobre o relevo é também chamada de erosão eólica. Então, a principal ação que a gente consegue ver é em relação às dunas. Cada ondinha dessa aqui, ó, é o vento. Ó, vocês estão vendo? O vento aqui é o vento transformando o relevo. Aqui a gente tem, né, desertos. E ele transforma também, ó, desgastando rochas. Então, o vento batendo em uma rocha aqui por muito tempo, ó. Por que essa parte mais baixa aqui que está mais erodida? Que é onde o vento pega. Então, as áreas mais altas, a incidência de vento vai ser um pouco menor, com o transporte aqui desses grãos de areia que vão bater. Então, por isso que aqui a gente tem uma erosão maior, porque é onde o vento transporta esses sedimentos, ele bate com o tempo, durante muito tempo, batendo aqui na rocha, vai havendo esse desgaste. Então, o vento também é um dos agentes que modelam o nosso relevo. Depois a gente tem os seres vivos, né? Também atuam nessa transformação. Algumas espécies de animais formam buracos ou orifícios na terra, em formações rochosas, em busca de alimento ou abrigo. Então, os animais, né, que eles se infiltram ali na terra, eles fazem buracos e tudo mais, eles estão transformando aquele relevo, então eles vão abrir cavernas e túneis. Pode ser que em algum momento esse relevo ele caia, né, ele desça ali, ele ceda devido ao peso que tem em cima. A água, ela pode entrar, água e o vento vai modelar ainda mais, né, esse buraco ali, o orifício que foi aberto. As formações vegetais, né, com as raízes também modelam o relevo e ajudam até a preservar a forma original. Entretanto, de todas as espécies, o ser humano é quem mais transforma, né, quem mais modela o relevo, tanto direta quanto indiretamente, né, nesse processo. Então, a gente tem, né, aqui, ó, incidência de casas, ó, pelo peso, por não ter contenção aqui, ser feito de uma forma não planejada. Aqui a gente tem esse relevo cedendo aqui, ó, então, todas essas construções e mais aqui, essa massa aqui de terra vai ceder, então isso é a influência do homem, né, na atuação do relevo. Formação do solo. Como que o solo se forma? Está diretamente ligada, né, a esse processo erosivo. É produto da ação dos agentes externos nas rochas. É formado por processos físicos, químicos e biológicos. O processo de decomposição das rochas, né, forma solos. Então, o solo que a gente tem hoje, ele foi formado de rocha. Então, a gente tem uma rocha original. Essa rocha vai receber ações aqui, tanto físicas quanto químicas, né? Então, ação de vento, ação de água, ação de animais aqui, né? Plantas, ó, que vão, o animal vai trazer uma sementinha, por exemplo, aí a planta ela vai se infiltrar aqui em cima dessa rocha e vai começar a formar solo, porque ele vai sendo desgastado. À medida que essa rocha vai sendo desgastada, vai formando mais solo, mais e mais solo, até que essa rocha aqui, ela vai ficar aqui, ó. Então, de uma rocha, a gente tem a formação dos solos. Então, aqui, ó, esse eu peguei do livro de vocês e ele apresenta aqui todos os tipos de erosão que a gente tem, tá? A imagem ficou um pouco escura, mas dá pra ver bem, ó. Erosão glacial, ó, que a gente viu vindo dos gelos, então, ó, essa geleira aqui, essa água, esse gelo vai derreter, ó, vai formar, né, canais de água, aqui também vai formar mais água. Erosão antrópica, que é a ação do homem, né, sobre o relevo. Depois a gente tem a ação pluvial, ó, ação das chuvas. Depois a gente tem a erosão eólica, ó, ação dos ventos. E a marítima aqui, ó, sobre o litoral. Então, aqui ele ilustra bem, né, os tipos de erosão que a gente tem. Então, é isso, pessoal.
Então, hoje a gente fechou, né, os agentes do relevo ali, que são os internos e os externos. Na aula passada a gente viu os internos, hoje os externos. Então, juntos eles formam e modelam o nosso relevo. Então, é assim que o nosso relevo, aquela paisagem que a gente vê, ela é modificada. Ela é formada e modificada em função de todos esses agentes. Não deixem de revisar a aula, de fazer as atividades. Se vocês ficaram, né, curiosos para conhecer sobre mais algum desses agentes aqui, dessas transformações no relevo, né, não deixem de procurar, não deixem de pesquisar. É sempre bem importante que vocês queiram saber mais. Então, nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!